Boa noite! Seja muito bem-vindo! Estou muito feliz de ter você aqui comigo nessa jornada de 3 aulas, onde eu, Karen Fabiani, vou te ensinar como desbloquear a tua comunicação, como deixar de ser invisível e dominar o digital para conseguir conquistar grandes resultados com o seu negócio, exatamente como você sabe que você merece. Mesmo que você já tenha tentado e não conseguiu os resultados, se sentiu frustrado, se sentiu desmotivado, mesmo que você nunca tenha feito nada porque se sente travado, se sente inseguro, sente que está perdido, mesmo que a todo momento você sinta que você está sendo julgado e por isso não consegue dar um passo além. Nessa série de 3 aulas eu vou te mostrar que conquistar a autoridade e impulsionar o seu negócio através do online é sim para você. Vou te mostrar que você pode subir de nível, que você pode transformar os resultados do seu negócio e transformar a sua vida através do online. Transformar de uma forma simplesmente extraordinária através do digital. Levar o seu negócio para o digital pode te levar a um patamar que você nunca imaginou antes. Meu Deus, mas Karen Fabiani, é isso mesmo? Será que é desse jeito? Eu vou te falar que eu consigo entender perfeitamente que pode parecer bom demais para ser verdade. Mas olha, se eu não tivesse visto tudo que eu vi, se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, eu também acharia isso. Parece bom demais para ser verdade. Mas só para você entender mais um pouquinho do que eu estou falando, além de que sim, é possível e é sim para você, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Minha relação com a câmera, na verdade, eu não tinha uma boa relação com ela, né? Não gravava vídeo, não usava o digital, as redes sociais. Eu criei um perfil para o meu negócio, não cogitava de forma nenhuma aparecer. Toda a minha entrega, todo o meu serviço era presencial, então eu não tinha nenhum contato mesmo, zero. E a minha maior dificuldade era isso, eram questões bem básicas, de postar, de usar câmera, tudo que é básico. Por mais que eu já recebia orientações de que é legal você aparecer, ter essa interação com as pessoas, enfim, pra mim era um distante. Então, página de Instagram e mídia, pra mim era tipo colocar a minha marca ali, colocar os meus produtos e aparecer jamais. A minha relação com a câmera mudou. Hoje eu sinto que estou conversando com a melhor amiga. Hoje eu consigo pensar nisso com muito mais facilidade. Eu já consigo ligar a câmera e sair falando. Se eu sinto vontade, a qualquer momento, de compartilhar um conteúdo, eu ligo a câmera e saio falando. Hoje, gravar conteúdo inspira, aumenta a criatividade, já vem novas ideias, já vem vontade de fazer muita coisa nova. Me sinto mais útil porque eu posso entregar meu conteúdo para auxiliar pessoas em qualquer lugar do mundo através do digital. Eu sou liberta dessa trava câmera. Se eu aprendi, qualquer pessoa aprende. Opa, voltei. Vocês viram, gente? Olha, 2 pessoas de nichos, de setores de mercado completamente diferentes. 2 pessoas que queriam levar o negócio para o digital. Uma delas não tinha a mínima noção, não sabia nem fazer uma publicação de foto no Instagram dela. 2 pessoas que tinham desejo, mas não sabiam como fazer, se sentiam perdidas. Tinham um bloqueio, às vezes, de gravar vídeo e olha só o resultado. Olha só a transformação. Ou seja, independente da sua situação, isso sim é para você. Seu negócio no digital crescendo, voando, impulsionando os seus resultados é para você sim. Aí talvez você fale assim, ó, Karen, mas é que na minha situação é um pouco diferente. Na verdade, eu sou o tipo de pessoa que não gosta nem de tirar foto. Eu fujo de câmera. Como que eu vou conseguir olhar para a câmera e começar a conversar? Levar o meu negócio para o digital? A minha situação é diferente delas. Para mim não dá, eu não vou conseguir. Será? Dá uma olhadinha nesse outro depoimento aqui, olha só. Deixa eu achar ele. Eu era totalmente tímida, tinha problema de falar perante a câmera, não me aceitava, não me amava. Eu nunca peguei a câmera na vida, assim, eu tinha pavor de fotos, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar sobre mim, medo das críticas, né? Eu fui vítima de violência, de estupros, 2 estupros na minha infância, perdi meu irmão, meu pai, minha mãe, eu entrei numa depressão profunda, tive pânico, luto contra a obesidade há muito tempo. E através dessas doenças psicológicas, eu descontava na comida. É possível vencer tudo isso. Eu queria mostrar para as pessoas que era possível, só que eu não estava conseguindo. Você já pensou que a depressão é besteira?
Aceitar que a tua dor tem importância sim. E a minha maior motivação é motivar você. Pra gravar um vídeo hoje é super tranquilo, eu consigo pegar a câmera e sair gravando, sair falando, não me importando se eu tô errando nas palavras ou não, se tá certo, se não tá, com o que os outros vão pensar. Eu já consigo falar com as pessoas. Meu objetivo era esse e eu tô conseguindo concretizar esse objetivo. Ser humaninho inspirador, né? Agora você tá vendo? É possível sim. E essa transformação toda foi possível através de uma metodologia. Mas antes de explicar como essa metodologia funciona, eu preciso te explicar como que ela veio parar aqui nas minhas mãos. Eu comecei a trabalhar com comunicação desde criança, sempre fui apaixonada por comunicação, mas o meu trabalho, o meu contato com comunicação começou quando eu tinha 16 anos, primeiro lá em campanhas publicitárias, eu brincava de ser modelo, eu trabalhava como modelo, a maioria das campanhas eu não tinha muito o que falar. Mas quando um pouquinho mais na frente, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na TV. E inicialmente eu trabalhava na TV Com, que é um canal fechado da NSC TV, era um canal fechado da NSC TV, que é afiliada em Santa Catarina. Quando eu entrei na TV Com, eu entrei como produtora de um programa jovem. E aí, o que eu fiz? Comecei a não só trabalhar, mas estar dentro da TV muito mais do que eu precisava, porque eu falei, o que eu preciso é entrar. Depois que eu entrar, eu vou aprender como é que tudo isso funciona. Então, eu ficava lá direto observando as pessoas, fazendo testes também. Às vezes eu ia lá e falava para o cinegrafista, deixa eu gravar um videozinho para ver como é que fica. Inclusive, quando eu fazia isso, gente, as primeiras vezes que eu fiz isso foi quando eu entendi que o buraco era mais embaixo. Que o fato de eu saber me comunicar bem com as pessoas na vida real, no dia a dia, não era um sinal de que na frente das câmeras seria tudo muito simples, porque não foi. Era simplesmente desesperador, gente. A minha performance na frente das câmeras era terrível. Eu travava, eu ficava desesperada, ficava angustiada, o coração disparava, chegava a dar um pânico na hora de pensar em colocar o rosto na frente da câmera. Por isso, quando eu tava, o que eu fiz para mudar isso? Comecei a estar dentro da TV nos horários que eu não precisava estar, ou seja, fora do meu horário de trabalho. Quando eu estava de férias, às vezes tinha transmissão de jogo, eu ia lá para a TV, acabava meu horário de trabalho, eu ficava na TV até tarde para ficar vendo as pessoas trabalharem, ia mais cedo e ficava lá observando as pessoas trabalharem, porque eu pensei, eu preciso aproveitar essa oportunidade para conseguir aprender com quem já sabe fazer o que eu quero aprender. Porque do jeito que eu estou hoje, eu nunca vou conseguir chegar no meu sonho, na minha meta, do meu objetivo, que era ser apresentadora de telejornal. Eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo lá na frente, mas para mim estava muito claro que eu tinha muito a aprender, muito a me desenvolver para conseguir um dia chegar onde queria. Então eu ficava observando os profissionais que já faziam isso há muito tempo, repórteres, apresentadores dentro do estúdio de telejornal, apresentador dos programas de esporte, ia para as transmissões, ficava dentro do caminhão de transmissão, ficava do lado de repórter, e eu ficava observando as pessoas e anotando, fazia, eu tinha um caderninho, eu anotava tudo no meu caderninho. E aí eu fui fazendo várias observações de coisas que eu gostaria muito de conseguir testar para ver se funcionava. Um pouco mais na frente, pedi a oportunidade para o nosso gestor de jornalismo para criar um quadro dentro do programa que eu era produtora, que era o Na Pilha, um quadro gravado, semanal, para falar de esportes radicais. Eles autorizaram e eu comecei a fazer esse quadro. E aí, esse quadro gravado, foi nesse momento que eu comecei a colocar em prática todas as coisas que eu anotava no meu caderninho. Eu precisava mostrar para o pessoal da TV que, além de ser uma excelente produtora do programa Na Pilha, eu poderia também desempenhar um papel na frente das câmeras. Então eu me dediquei demais a esse quadro de 4 minutinhos quando eu comecei a gravar, porque eu falei, é o momento de ser vista por eles também. E fui testando, melhorando, e ali as oportunidades começaram a acontecer na minha carreira como jornalista. A primeira que veio depois desse quadro que eu criei foi para ser apresentadora substituta, no lugar de uma pessoa que iria sair de férias e licença maternidade, dentro ainda desse canal fechado da TV Com, o Estúdio 36 era o nome do programa. E depois dali tive a oportunidade de passar para a NSC TV, que é a Rede Globo de Santa Catarina e agora no canal aberto,
como menina do tempo, a moça do tempo, eu era apresentadora do tempo. Depois, mais na frente, veio a oportunidade para fazer reportagem e muitos anos depois veio a oportunidade de me tornar a apresentadora do Jornal do Almoço, realizar o meu grande sonho. E a todo momento, gente, em todas as posições que eu estive, eu estava sempre testando novas técnicas, eu estava sempre tentando me aperfeiçoar, observava demais os outros para conseguir ir melhorando e me destacar naquilo que eu fazia. E o mais legal para mim, mais recompensador, além de ter conseguido alcançar a minha meta, o meu objetivo, porque eu entendia que não bastava eu ser uma boa jornalista, eu precisava ser uma comunicadora que com certeza, que de fato conseguia conectar com a audiência, não só de uma forma de passar uma informação importante, mas ter uma conexão real com as pessoas que me assistiam. Então, o meu foco era me aperfeiçoar na minha fala, na minha comunicação, com as técnicas que eu ia desenvolvendo, mas não só para crescer dentro da empresa, mas principalmente para conseguir me conectar com a audiência. E aí quando começou a acontecer de estar na rua, as pessoas... Não tinha rede social naquela época, tá, gente? Não tinha Instagram, não tinha nada disso, não. Então o nosso feedback, né, se a gente estava indo para o caminho que a gente queria ou não, acontecia quando a gente estava na rua, né? Como acontece até hoje, enfim, mas não tem essa coisa rápida do digital que a pessoa vai lá e te manda uma mensagem no teu perfil. Quando eu comecei a andar na rua e as pessoas vinham tirar foto e falar comigo, cara, eu te adoro. Eu falei, gente, é isso, eu tô no caminho certo, tá funcionando. E quando eu fui convidada para ser apresentadora do Jornal do Almoço, o principal telejornal de Santa Catarina, o jornal de mais audiência de Santa Catarina, olha só que interessante. A pessoa que apresentava, ela saiu, ela mudou de estado e por isso a vaga surgiu. E aí o que a emissora fez? Eles resolveram fazer uma enquete, uma pesquisa nas ruas para ouvir da população quem eles acham que deveria ser a nova apresentadora do Jornal do Almoço. E o meu nome foi o mais citado. Olha que coisa linda! Não é aquela sensação de tô no caminho certo, deu certo. As pessoas me escolheram. Foi por isso que eu me tornei apresentadora do Jornal do Almoço e recebi esse grande presente da população de Santa Catarina. Comecei então ali uma nova fase da minha carreira como apresentadora do Jornal do Almoço, nunca deixei de fazer reportagem, sempre estive também fazendo reportagens na rua e estava muito feliz e muito realizada naquela posição como apresentadora do Jornal do Almoço, porém, nesse meio tempo, eu já era mãe, né? Já tinha casado, já tinha minha filha. Quando minha filha tinha 1 ano e meio, mais ou menos, eu e o papai dela, a gente se separou e, né, ser uma mãe solo, por mais que tenha o pai, mas né, ele sempre viajou muito, então sempre foi tudo muito mais comigo, é bastante desafiador e a coisa começou a apertar, porque financeiramente, apesar de eu estar numa posição de destaque financeiramente, eu não ganhava bem. Então eu passei por muitos desafios difíceis durante esse período, porque o que eu ganhava era pouco. E chegou num determinado momento que assim, coisas bem complicadas aconteceram, ao ponto da minha filha tá doente, tá gripadinha, eu tenho que correr no médico para levar ela, né, o atendimento demorar, e minha filha olhar para mim e falar que tá com fome, e eu não ter dinheiro para comprar um pão. E aí, quando isso aconteceu mesmo, eu já vivia uma fase financeira muito desafiadora, muito difícil. No dia que isso aconteceu, eu falei, eu preciso que alguma coisa aconteça. Eu comecei a rezar, eu tenho uma conexão muito forte com Deus, com o Papai do Céu, mas não sei o que você acredita, de qual fé que você tem, enfim, não tenho nenhuma religião específica, não estou aqui para falar de religião, mas da minha conexão com Deus, que foi o que me resgatou e me salvou em vários momentos da minha vida, e esse daí foi um deles. E eu conversando com Deus, eu pedia para me mostrar um caminho, eu não tinha mais onde crescer dentro da empresa que eu trabalhava, eu já tinha conseguido conquistar um patamar maior dentro da empresa, não tinha mais para onde ir para poder mudar a minha realidade salarial lá dentro. Mas eu não tinha noção do que fazer, e aí aconteceu, logo depois desse momento aí de choro e desespero, a Record Santa Catarina veio me procurar e me chamaram para me tornar apresentadora e editora-chefe de um dos programas dele. Foram 3 meses conversando, negociando, afinal de contas eu tinha mais de 10 anos na outra empresa, eu tinha uma história, uma trajetória muito grande, eu tinha um carinho muito grande, tenho até hoje, pela NSC, afiliada da Globo aqui em Santa Catarina, fui muito feliz lá, as minhas oportunidades aconteceram lá, mas naquele momento só isso não era o suficiente.
E aí, quando a Record veio fazer o convite, nós ficamos 3 meses de negociação até que fui para a Record. E foi uma excelente oportunidade, porque lá eu pude estar num cargo, estar numa posição onde eu tinha que desenvolver novas habilidades que até então eu não precisava. Que foi como editora-chefe, então eu tinha que pensar na linha editorial do programa do começo ao fim. Era minha responsabilidade segurar a audiência do programa do começo ao fim. Era minha responsabilidade encaixar merchandises quando apareciam novos clientes e fazer com excelência para que esses merchandises, esses clientes que contratavam a empresa, terem resultado. Caso contrário, eles não iriam mais renovar contrato de merchan. Se eu não tivesse uma boa audiência, uma linha editorial estratégica para conseguir fazer a audiência, o público ficar comigo do começo ao fim, nossa audiência iria cair. Então, era uma responsabilidade muito grande e eu aceitei o desafio e fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque eu sabia que lá onde eu estava, dificilmente eu conseguiria me tornar editora-chefe do programa, ou se acontecesse, seria uma coisa muito mais lá na frente, enfim, aquilo ali era uma oportunidade para acontecer na hora. Além de, claro, ganhar muito mais do que eu ganhava na empresa anterior, foi cerca de 3 vezes mais do que eu ganhava na empresa anterior, que era muito pouco até então, né? Mas virou 3 vezes mais. E aí, gente, foi um momento muito importante, muito importante da minha carreira, porém, 4 anos depois que eu estava dentro da Record, eu apresentava um programa, eu fui contratada para apresentar o Ver Mais, que era um programa deles específico. Só que como que eu fazia? Dava muito resultado, muita audiência para eles e retorno financeiro, porque as empresas queriam contratar espaços da TV para que eu fizesse merchandise. Chegou um momento que eu apresentava 2 programas, o Jornal do Meio-Dia e o Ver Mais. Porém, 4 anos depois, em Santa Catarina, Florianópolis, né, capital catarinense, era a única capital que não tinha o programa chamado Balanço Geral, que tem todas as outras capitais do Brasil, tem esse programa lá. E não tinha em Santa Catarina. E a Record São Paulo determinou que precisava ser implantado o Balanço Geral em Santa Catarina. Porém, o horário do Balanço Geral era do meio-dia até 2h45. O Jornal do Meio-Dia começava ao meio-dia, terminava 1h15, 1h30 da tarde, depois o Ver Mais começava, e aí terminava 1, depois o Ver Mais começava e tinha mais 1 hora de programa. Mas tu fazia os 2, Cassiano, uma loucura. Entre um programa e outro, a gente estendia o intervalo para eu poder trocar de roupa rápido, era tudo ao vivo. Os 2 programas que eu fazia eram ao vivo. Mas era assim. E aí, quando o Balanço Geral entrou, o que aconteceu? Jornal do Meio-Dia e Ver Mais precisaram acabar, porque era em cima desses 2 horários que o Balanço Geral iria ser implantado. Balanço Geral, um formato de uma linha editorial totalmente diferente e que tinha um apresentador homem. E esse apresentador homem, São Paulo já mandou pronto, preparado para apresentar o programa da forma que é, porque existe sim um padrão para apresentar o Balanço Geral. E aí a empresa disse assim, gente, mas e aí, Karen Fabiani? Nenhum dos 2 programas que ela apresentaria, a gente vai ter que acabar, não tem mais programa. O que a gente vai fazer com a Karen? Vamos ter que botar ela na reportagem, então, fazer uma série ou outra especial. Tá, mas aí o salário de Karen vai ficar muito alto. Karen vai ficar cara para a empresa. O que vamos fazer? Demitimos Karen. E daqui a 6 meses, como manda a lei, recontratamos Karen. E foi isso que aconteceu. Eles me demitiram. Cheguei um dia para trabalhar, no final do jornal, me falaram para subir na sala de reunião e ali eu recebi a notícia. Mas tem um detalhe muito importante. Quando isso aconteceu, fazia 1 semana que eu tinha enterrado meu pai. Meu melhor amigo, meu parceiro, meu companheiro. Eu ainda não estava conseguindo processar o que tinha acontecido, porque a morte do meu pai foi tudo muito rápido, enfim, foi muito difícil aceitar, entender. Foi um processo muito difícil. E aí, 1 semana depois de eu enterrar meu pai, eu recebo a notícia que eu estava desempregada pela primeira vez na vida, sendo demitida, e eu ia ter que ver o que eu ia fazer da minha vida a partir dali. Claro que foi assim, desesperador, mas eu sou grata por isso, porque uma coisa levou a outra e eu consegui entender que eu precisava daquele momento pensar fora da caixa, porque a minha vida não poderia mais estar resumida à TV, até porque naquele momento eu não queria mais saber de TV, eu falei, chega de TV, não quero mais saber de TV daqui pra frente, eu vou ter que criar alguma outra coisa, não tenho noção do que vai ser, mas eu vou criar. E essa oportunidade de muita dor da minha vida me sacudiu e me fez conseguir enxergar
um mundo que eu não tinha conseguido enxergar até então. E que mundo foi esse? O mundo digital. Isso foi em 2016, tá, gente? Outubro de 2016, para ser mais específica, e aí eu comecei a entender que eu precisava criar outras coisas. Na época não se fazia muita live, nem se falava muito de live, de programas de streaming e tudo mais, não se falava muito nisso. Mas já existia Facebook e já tinha umas pessoas, uma outra que fazia uma livezinha. Eu falei, eu vou fazer isso daqui virar o meu negócio. Desenvolvi, criei uma página do zero no Facebook, desenvolvi o programa Karen Fabiane Live, só que aí eu fazia tudo sozinha, era produtora, editora, cinegrafista, pauteira, eu fazia tudo sozinha. Desenvolvi esse programa, comecei a estudar o mercado digital, que até então era uma coisa que eu não conhecia, eu não enxergava, e foi ali em 2016 que eu comecei a abrir meus olhos e entender, meu Deus do céu, isso aqui é uma potência. E comecei a investir no digital e fiz o Karen Fabiane Live. Só que algum tempinho depois, o pessoal da Band entrou em contato comigo, me convidaram para assumir a apresentação e a editoria-chefe de um dos programas dele. E eu falei que eu não ia querer, né? Que a TV não fazia mais sentido para mim. E aí me falaram, não, mas pelo menos vem aqui para ouvir o seu Saul Brandalize, que é o dono da emissora, é o dono da emissora até hoje. E é uma pessoa, um empresário muito respeitado, muito conhecido aqui em Santa Catarina, mas eu nunca tinha visto o seu Saul Brandalize pessoalmente, eu só conhecia de nome. E aí fui até lá, né, claro, para me respeito, né, ao seu Saul Brandalize, para agradecer a gentileza de me fazer um convite para voltar para a TV, mas não, obrigada, era isso que eu falaria, não vou voltar. Porém, quando eu chego lá, gente, para conversar com o seu Saul Brandalize é a cara do meu pai. Olhinho azul, carequinha, a cara do meu pai. Quando eu vi seu Saul Brandalize, eu desmontei. E eu pensei, o que eu ia falar mesmo? Aceitei o convite e acabei voltando para a televisão. E foi muito legal, porque ali eu consegui resgatar a paixão que eu sempre tive por me conectar com a audiência. Foi um momento muito, muito, muito importante da minha vida e da minha carreira. Como nesse período eu fazia assessoria de imprensa para a Polícia Científica aqui de Santa Catarina, que era o IGP, e eu fiquei em 2 empregos, o Karen Fabiane Live teve que acabar, porque como eu fazia tudo sozinha, não tinha como eu dar conta de produzir, né, e fazer o programa ao vivo semanalmente como eu fazia. Então o Karen Fabiane Live acabou por causa disso. E eu voltei a focar, a me dedicar à TV. Algumas coisas aconteceram ao longo dos anos que eu estava lá, coisas muito boas, outras bastante desafiadoras. E uma delas é que 4 anos depois que eu estava já na Band, eu passei por um processo bem difícil lá dentro, uma pessoa que me perseguia e eu empurrava com a barriga, porque como o fantasma da demissão, que é demitido uma vez na vida, eu acho que carrega esse fantasma, ele acompanha a gente a vida inteira. Então eu me sentia na obrigação de engolir as coisas empurrando com a barriga, e foi o que eu fiz, só que me empurrar com a barriga foi me deixando doente. E cada vez mais doente, eu desenvolvi o burnout, continuei empurrando com a barriga, negligenciei, não olhei para isso, não ouvi os sinais do meu corpo, a coisa foi piorando, 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 até que se transformou em uma depressão. Uma depressão, bom, quem já teve, quem sabe o que é a depressão, não preciso nem dizer o quanto é horrível, o quanto a gente não deseja que ninguém passe por isso. E eu só consegui entender que tinha algo muito errado acontecendo comigo, porque em um determinado momento eu percebi que todo momento que eu não estava trabalhando e não estava com algum outro compromisso e com a minha filha e tudo mais, eu estava dormindo. E eu percebi que eu não conseguia mais sorrir para minha filha. Eu ia pro parquinho com ela, eu não conseguia brincar. E eu sempre fui a mãe que brinca, que corre atrás, brinca de pega-pega, sobe no escorrega, brinca na gangorra. Eu sempre fui a mãe que brinca. E aí, num determinado dia, eu percebi que eu ia pro parquinho e eu não brincava. Eu ficava sentada vendo a minha filha brincar, no máximo empurrava o balancinho dela. Eu falei, tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo. Foi aí que eu fui procurar ajuda, fui fazer terapia, cursos de imersão de autoconhecimento, que eu sempre digo que foi o que me salvou. E até então eu nem sabia exatamente o que era autoconhecimento, não dava bola para isso. Eu só fui entender depois que eu passei pela depressão, o quanto isso salva, autoconhecimento salva. E transforma nossas vidas, e aquilo ali não só me resgatou do buraco que eu estava, como me transformou, me reconectou comigo mesmo. Me fez enxergar uma Karen Fabiane que eu não enxergava, me trouxe uma força absurda, e eu voltei com força total, eu voltei trabalhando. Porém, a minha paixão pelo que eu fazia dentro da televisão continuou não fazendo mais sentido para mim.
Eu não conseguia mais me sentir feliz e motivada com o que eu fazia. E aí, aquela angústia começou a vir de novo, não na mesma proporção, mas a angústia no sentido de faça alguma coisa, você precisa se movimentar. E foi aí que eu tomei a decisão de que TV não fazia mais sentido e eu precisava sair dali, pedir demissão. Pedi demissão em abril, saí em julho. Não sabia exatamente o que eu ia fazer, só sabia que eu ia voltar para o digital. Comecei a estudar o digital, estudar. E eu pensei, bom, como a empresa que eu trabalho, todas as empresas que eu passei sempre ganharam muito dinheiro comigo por causa da forma como eu desenvolvo os conteúdos, a forma como eu converso, como eu me comunico, porque as empresas iam lá e contratavam o espaço para estar nos programas, no intervalo, dentro do programa que eu estava, eu falei, então eu posso ajudar empresas a aumentar os seus resultados dentro do digital. Eu só preciso fazer do digital o que eu faço na TV. Só que, claro, deixa eu entender as estratégias digitais para ver se são as mesmas. Comecei a estudar o digital, pedi demissão em abril, eu tinha mais ou menos 6 mil seguidores no meu perfil pessoal, não é o Karen Fabiani Comunicação, meu perfil pessoal. Pedi demissão em abril para sair em julho. De abril a julho, eu comecei a publicar uma coisa ou mais no meu perfil, porque eu ainda não tinha uma frequência, eu não era uma pessoa assídua do digital. Eu tinha esses 6 mil seguidores por trabalhar na TV e ter um perfil no Instagram e as pessoas me seguiam, mas não porque eu trabalhava e eu buscava audiência, entende? Eu nem me ligava muito nisso, mas quando eu entendi que eu ia para o digital, e aí eu comecei a criar publicação ainda com algumas limitações, porque eu ainda tinha um contrato para cumprir com a emissora até julho. Quando eu saí da emissora em julho, aí eu comecei a desenvolver técnica, colocar em prática, testar. Técnica, colocar em prática, testar. No primeiro momento foi bastante desafiador. Não vou falar para vocês que eu cheguei no digital e no rua, as empresas vieram correndo atrás de mim, porque não foi assim. As pessoas me conheciam como a Karen Fabiani, jornalista na televisão. A produtora de conteúdo digital, as pessoas não conheciam, as empresas não me davam essa credibilidade ainda, porque o meu perfil ele estava parado e eu não fazia isso. Então eu comecei a produzir conteúdo de acordo com as minhas técnicas, as minhas estratégias. Eu produzi esses conteúdos sem ter clientes me contratando e comecei a fazer meu perfil. O que aconteceu? Em 6 meses, mais ou menos, o meu perfil saiu de 6 e pouco, 7 mil seguidores para 15 mil seguidores. Logo em seguida subiu 16, 17, hoje está 18. Hoje o meu trabalho não está focado no meu perfil pessoal, né? Hoje a minha atenção toda é focada para o Karen Fabiani Comunicação, mas o meu perfil pessoal, ele ainda existe. E aí eu falei, caramba, dá certo? As técnicas dão certo, tudo que eu estou fazendo, as estratégias, eu sempre tentando estudar, melhorar. E simultaneamente, muitas pessoas começaram a perguntar para mim assim, Karen, deixa eu só ver aqui um negócio, gente. Karen, me dá uma dica. Menina, quero tanto falar como tu fala, eu queria tanto conseguir agir com essa naturalidade, eu queria tanto conseguir construir conteúdos pro meu negócio que nem tu faz, mas teus conteúdos são muito bons, me dá dica. E as pessoas mandavam mensagem inbox, eu respondia inbox para elas, dizendo faz isso, faz aquilo, aí as pessoas botavam em prática, me mandavam mensagem depois dizendo, meu Deus, Karen, deu muito certo, nossa, tive tal resultado com determinado conteúdo, meu perfil tá acontecendo isso. E eu falei, gente, que extraordinário poder ajudar essas pessoas. Ao mesmo tempo que as minhas metas dentro do digital já estavam sendo batidas, tinha algo dentro de mim que me dizia, ainda não é isso. E aí um dia eu tive um estalo. Justamente depois de responder uma dessas pessoas que tinha me dado feedback que o que eu tinha ensinado para ela tinha funcionado e ela estava tendo muito resultado. Eu falei, é isso. Ao invés de pegar e ajudar empresas, eu posso ajudar pessoas a desenvolver o seu próprio negócio, elas fazendo, e não eu lá como uma pessoa conhecida, influenciadora digital, que estou botando o rosto, porque o grande segredo do negócio é quem está por trás desse negócio. E se quem está por trás do seu negócio vem da frente da câmera, gera uma conexão real com a audiência, você constrói autoridade como profissional e a sua empresa ganha mais autoridade também. Então, eu preciso ensinar as pessoas, ajudar as pessoas para que elas façam o que eu sei fazer. É só eu ensinar para elas o que eu sei. Eu já tinha desenvolvido algumas técnicas e estratégias para usar para mim. A partir desse momento eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou ajudar as pessoas a transformar os resultados delas
a partir daquilo que eu desenvolvi para mim e me trouxe muito resultado. Aí, gente, comecei a desenvolver a metodologia, desenhar, detalhar, e eu fazia uma coisa que essa aula não é essa aula, vão virar 2 aulas, e fui explicando. Eu voltava em todos os meus processos de aprendizado profissional para entender quais foram os meus passos em cada momento. O que eu testei deu certo, o que eu fiz aqui, tudo, e foram vários. Eu fui revisitando tudo isso e a partir disso eu desenvolvi a metodologia, o método comunicação ECP. Depois que eu já estava com essa metodologia pronta, eu comecei a falar com pessoas, tinham 2 específicas que volta e meia eu dava feedback e falei, olha só, eu tenho uma metodologia pronta, quer aprender mais ainda do que eu já te dei de dicas aqui por mensagem de áudio do Instagram, para te conseguir impulsionar esse teu negócio de vez? Ela falou, quero. 2 pessoas, né? Quero. E eu falei, então tá, então eu vou te dar a metodologia. A única coisa que eu preciso é que você faça tudo que está desenhado nessa metodologia passo a passo, não pula etapa. Combinado. Entreguei a metodologia, entreguei em forma de aula, nós fazíamos aulas, as aulas eram ao vivo ainda, e entreguei para essas pessoas e de repente essas pessoas começaram a desbloquear, começaram a destravar, começaram a criar conteúdo. Eu fiquei arrepiada de contar pra vocês, gente. Eu chorei tantas vezes vendo, sabe, os resultados e as pessoas compartilhando comigo. E eu falei, uau, deu certo! Não funciona só comigo, funciona também com as outras pessoas. E aí eu falei, vou começar um outro momento meu aqui dentro do digital. Por quê? Eu sabia que eu precisava direcionar os meus conteúdos para um perfil que falasse só sobre isso. O meu perfil pessoal era um perfil lifestyle, onde eu compartilhava a minha vida, a minha rotina, as coisas que eu fazia e dava dicas, sugestões de produtos, de lugares, de roteiros de viagem, por aí. Esse era o meu perfil. Então eu sabia que eu precisava criar um perfil nichado só para esse tipo de conteúdo que eu estava me propondo a entregar para as pessoas. E sabia também que se eu criasse um perfil do zero, eu poderia testar no dia a dia, ao vivo, mostrar para as pessoas que a minha metodologia funcionava. E aí eu criei o perfil Karen Fabiani Comunicação. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, gente. Olha só. Eu criei o perfil Karen Fabiani Comunicação, gente, no dia 19 de agosto. Aí eu abasteci com 6 conteúdos, claro, todos estruturados conforme a minha metodologia. E aí só depois que eu abasteci com vários conteúdos, 6 conteúdos, diante do que eu tinha desenvolvido da minha metodologia, da minha técnica, foi aí que eu fui lá no meu perfil pessoal para convidar as pessoas para conhecer esse perfil e deixando claro que esse perfil seria direcionado só para conteúdos de como se desenvolver dentro do digital e desbloquear a comunicação. 19 de agosto foi o dia que eu criei o perfil e hoje nós estamos aí passando dos 56 mil seguidores. 19 de agosto de 2023, tá, gente? 2023, 2024, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? Estamos aí com 5 meses desse perfil e chegamos aos 56 mil seguidores. E eu sempre falo em todos os meus conteúdos, dentro do meu perfil, e vou falar aqui para vocês algo que é muito importante. 56 mil seguidores de audiência qualificada. O que é audiência qualificada? A audiência são as pessoas que de fato estão interessadas no conteúdo que eu entrego. Não é gente que está ali para fazer número, não adianta ter número. Para você ter resultado, você precisa ter gente que de fato se conecta com o teu produto, com o teu serviço, com o conteúdo que você compartilha. Não adianta só ter um monte de seguidores. Então, foi estrategicamente construído e desenvolvido o meu perfil para que de fato só a audiência qualificada chegasse por ali. E aí, além de crescer o número de pessoas e de seguidores e tudo mais, o que faz o meu coração transbordar são as mensagens que eu recebo. Olha só, deixa eu te mostrar aqui, gente. Olha isso, que coisa mais linda. As mensagens não param de chegar. São pessoas que com alguns ajustes, através do que eu disponibilizo nos meus conteúdos diários, essas pessoas elas já conseguiram perceber a diferença no perfil e no posicionamento digital. Isso é simplesmente extraordinário. Quando você olha e fala assim, ó, é sobre isso.
Vale a pena. Aí o que aconteceu? Abri uma turma para disponibilizar os meus conteúdos mais detalhados da minha metodologia, um passo a passo para ir além. Rapidamente, os meus alunos começaram a mudar a comunicação, ter uma relação extraordinária com a câmera e, consequentemente, mudar a realidade dos resultados do negócio deles no digital. E tinha aluno ali, inclusive, que até então, tenho alunos, né, que inclusive até então se sentiam travados, só tinham dentro deles a vontade de ir para o digital, mas não tinham conseguido dar o primeiro passo. Não tinham ainda o negócio no digital, estavam simplesmente sem conseguir ir além porque não sabiam nem por onde começar, e através da metodologia eles viram que era possível e eles fizeram acontecer. Mas aí você pode estar me perguntando assim, cara, tá, mas que metodologia, que método, como que se faz isso? Como que eu vou fazer isso ser possível para o meu negócio? Eu vou te mostrar. Eu vou te contar, eu vou compartilhar com você a partir de agora, porque eu sei que talvez você esteja aí numa situação, numa posição onde você está se dedicando para o digital, só que o resultado não vem. Ou talvez você esteja, como alguns alunos meus já estiveram, com tudo aqui ó, na cabeça, sabe que tem muito para compartilhar, sabe que consegue compartilhar informações que vão fazer toda a diferença para o digital, só não conseguiu ainda, na verdade, porque está se sentindo bloqueado, está se sentindo travado e principalmente tem medo das críticas e do julgamento. Eu entendo, como eu te falei, eu sei, eu já vivi situações muito parecidas ao longo da minha carreira e eu vejo isso com os meus alunos diariamente. Então, eu entendo essa situação de desconforto, eu entendo essa situação de chegar até uma indignação, porque é muito ruim estar nessa posição. Eu super entendo, mas que bom que você está aqui, porque você já viu que é possível, independente de qual seja a sua situação, é possível sim destravar a tua comunicação, levar o teu negócio para o digital e começar a transformar os teus resultados através do online. É possível, você já viu que é. E essas situações todas, elas vão deixar de fazer parte da tua vida, da tua rotina, e você vai conseguir se libertar dessa sensação de incapacidade, porque você vai conseguir direcionar, você vai conseguir dar o primeiro passo. E eu vou te mostrar o que você precisa fazer a partir de agora. Tem coisas, gente, que nós fazemos, que talvez você faça, sem perceber. E essas coisas acabam te bloqueando, te travando e te afastando cada vez mais do teu sonho. Que coisas são essas? Vou começar a te mostrar aqui a partir de agora. Olha só. Buscar inspiração em grandes perfis, mas ao invés de se inspirar, você fica se comparando. A todo momento, gente, nós estamos aprendendo e evoluindo e isso é igual para todo mundo. A evolução ela vem aos poucos. Então, quando você se compara com quem já está fazendo um trabalho no digital, faz tempo, está tendo resultado, é como se você quisesse pular do ponto A direto para o ponto B. Dá um pulo. Só que isso é simplesmente impossível, não tem como. Você tem que pensar que a pessoa que está lá, que é essa pessoa que você admira, essa pessoa que está numa posição de destaque dentro do digital, essa pessoa, ela passou por processos. Esse aqui ficou bom, né, gente? Ela passou por estágios, por processos para poder chegar até o plano B, o ponto B. Ela passou por esses processos. Ninguém começa já explodindo no digital. Então, não fica se comparando, porque se você está aí nessa posição, onde você fica querendo ir, dar um passo além, ou você está tentando fazer, mas não está tendo resultados, e aí você está achando que você não está tendo resultado porque você não está igual àquela pessoa lá, você fica se comparando e isso vai te sabotar cada vez mais. Entenda que estar no ponto A e chegar no ponto B não é um salto, é um processo. E é importante que você entenda esse processo. Como que eu vou fazer isso, Karen, para conseguir me sentir um pouco mais confiante? Primeiro de tudo, quando você for olhar o perfil dessas pessoas, olhe com admiração e pensa, nossa, o que essa pessoa não teve que trilhar para conseguir chegar nessa posição, nesse lugar que ele está? Eu vou chegar nessa posição também. Eu vou conseguir me destacar. Eu vou conseguir evoluir cada vez mais. Para isso, eu vou dar um passo de cada vez. Honra a tua história. Pensa que a tua história, a tua trajetória, o que te trouxe até aqui, o conhecimento que você foi adquirindo e acumulando ao longo da tua jornada de vida e jornada profissional,
ele é única e exclusivamente teu. Ele não é o da pessoinha lá do fulaninho, do coleguinha que você se inspira. Aquela pessoa tem a história dela, a trajetória dela, o conhecimento dela, o jeito dela de fazer. O seu jeito é o seu jeito, a sua história, a tua trajetória, ela é só tua. E é isso que você tem que se apossar para você conseguir vir para o digital e trazer o teu conhecimento. Se apoia da tua história, se aposta da tua história, da tua trajetória, de tudo que fez você se tornar esse profissional que você é hoje. Se aposta disso, porque é isso que vai fazer você se movimentar. Porque se você não faz isso, se você continuar se comparando e achando que só vai conseguir fazer quando estiver no mesmo nível que o outro coleguinha que também começou do zero, o outro coleguinha que também passou por vários processos para chegar até lá, enquanto você continuar achando que só depois que você estiver assim, você vai dar o primeiro passo, o que vai acontecer com você? Vou te mostrar aqui, ó. Procrastinação, porque você ainda não está conseguindo o resultado que deseja. Procrastinação, porque você ainda acha que você precisa estar num determinado nível, determinado patamar para conseguir botar o seu rosto no digital, compartilhar o teu conhecimento e falar do teu negócio. Isso só vai te levar a este caminho. Procrastinar. E procrastinar é muito ruim, né? Porque a gente sabe que a gente poderia ir além, a gente sabe que a gente poderia estar fazendo coisas para trazer grandes resultados para o nosso negócio, mas essa sensação de eu não sou tão bom quanto o outro, eu não estou no mesmo nível, eu não estou no mesmo patamar, eu não sei fazer como a pessoa faz. Essa sensação, gente, ela acaba alimentando as nossas crenças de incapacidade. E as nossas crenças de incapacidade fazem o quê? Fazem a gente procrastinar, porque a gente ainda não está conseguindo ter os resultados que a gente deseja. Os resultados que a gente deseja, para quem já publica conteúdo, coloca lá e não tem, né? O retorno que gostaria de ter, não está tendo retorno, aí você continua se alimentando mais o pensamento de eu não sou capaz e você acaba procrastinando cada vez mais. Não ter os resultados que deseja, a pessoa que está querendo ir para o digital, mas nem começou ainda. Mas ela não consegue porque toda vez que ela pensa em gravar um vídeo, de repente você já até gravou. Já gravou o vídeo ali, pegou o vídeo, o seu celularzinho, vou gravar, criei coragem, foi lá e começou a gravar. Ah, não ficou bom, apagou. Quantas vezes você já fez isso? Gravar conteúdo e não publicar. Não dar o primeiro passo. Por quê? Porque você olha, você não vê o resultado que você gostaria, você tá na cabeça ainda pensando lá no fulaninho que já faz isso há muito tempo, aí como não tá tão bom quanto o fulaninho, você fala, não vou publicar, você apaga, você deleta. Enquanto você continuar achando que você tem que estar melhor ou igual ao outro, você vai continuar sem querer, alimentando os pensamentos autossabotadores que vão te bloquear e te afastar cada vez mais do teu sonho, da tua meta, do teu objetivo, porque esses pensamentos vão te fazer procrastinar mais e mais e mais e mais. Não ter o resultado é sinônimo de procrastinação quando você não entende que você está vivendo um processo. Então, entenda, é um processo. Você não precisa estar perfeito. Quando você entende isso, o seu ânimo, a sua vontade de fazer, ela muda. Porque se você não entende que é um processo e que você está só ali no ponto A, se desenvolvendo, por mais que você já esteja no digital, você está com os resultados que você gostaria? Não, então você está no ponto A ainda e está tudo bem. É o ponto de partida, não é? Tá tudo certo você estar no ponto A. Mas entenda que estar no ponto A é muito importante para que você possa percorrer, né, o caminho para depois chegar no ponto B de uma forma que de fato vai funcionar. Não adianta querer fazer tudo da noite pro dia ou estar perfeito da noite pro dia, porque senão você acaba se frustrando e ficando cada vez mais desanimado. E pense o seguinte, toda vez que eu fico desanimado, que eu fico achando que não é pra mim, eu faço o quê? Me afasto cada vez mais do meu sonho. Você se afasta, porque se você não tem disposição, você está se sentindo desanimado, você está se sentindo frustrado, você acha que você não é capaz, você vai procrastinando e se afastando cada vez mais do seu sonho. Entenda que o processo faz parte. E a outra coisa, gente, que eu, inclusive, eu acho que eu até falei no comecinho, falei pra vocês, e é algo que você precisa ter em mente. Pra você se permitir. Se você tiver isso em mente de verdade, você vai se permitir. Você vai falar assim, tá bom, quer saber? Agora eu vou. Agora eu vou começar a fazer o que precisa ser feito, porque eu sei que eu vou conquistar grandes resultados no digital, porque eu aprendi com a Karen que grandes resultados no digital não é sobre sorte.
Grandes resultados no digital não é sobre talento, gente. Não é sobre talento. Grandes resultados no digital é sobre técnica. Ponto. Como assim, cara? E técnica? Mas todo mundo tem. Quem tem perfis grandes dentro do digital pode ter certeza que tem técnica. Ai, não, mas não parece, porque eu olho lá e fica tão natural, eles estão tão naturais, tão espontâneos. Não tem técnica, não tem estrutura de roteiro, não tem estratégia. Tem, gente. Tem. Eu tô há anos e anos na minha vida, já falei para vocês, estudando, mergulhada no marketing digital, inclusive estudando perfis, né? Perfis de sucesso, perfis que ainda não estão conseguindo se desenvolver, e eu tenho os meus alunos que eu acompanho. Então, olha só, tem técnica, por mais que não pareça, porque inclusive as técnicas e as estratégias, elas são feitas de um jeito que não é para parecer que tem uma técnica por trás, porque a ideia é que você se comunique de uma forma natural e espontânea com a câmera para gerar essa conexão. Então, não é para você entender que tem técnica em cima de cada videozinho que você assiste daquela pessoa que está bombando no digital. Tem técnica, tem estratégia para tudo isso. Então, quando você entende isso, você passa a se cobrar menos. Ah, não é que eu não sou bom o suficiente, não é que eu não tenho capacidade, eu não tenho a técnica. E tá tudo bem, não tem como a gente nascer sabendo, não é mesmo? Tem técnica por trás de todo perfil de sucesso, por todo atrás de Reels, carrossel, banner, tudo é pensado de uma forma estratégica para que a gente possa se conectar de uma forma real com a nossa audiência, com o nosso público, com a nossa persona. Se eu conseguir falar para as pessoas, trazer conteúdos para as pessoas que de fato vão se conectar e que vão atender desejos, dores, necessidades, eu gero uma conexão. E isso é pensar de forma estratégica. Criar conteúdos de uma forma que vai sim prender a atenção da minha audiência, mas não é só prender a atenção por aprender. É prender a atenção e ajudar a resolver algo. Trazer alguma ajuda de alguma forma para a minha audiência. E esses conteúdos, eles são estratégicos. Então, por isso que eu estou te falando. Não é sobre sorte o crescimento do digital. Não é sobre talento. Se você achava que isso era motivo para você ficar se travando, eu não tenho sorte mesmo, eu não tenho talento mesmo, não é mais. Tá? Você vai dizer, eu vi esse de Kari Fabiane, nunca mais isso vai ser motivo para ficar me travando. Combinado, gente? Coloca aí nos comentários para mim. Coloca aí nos comentários para mim. Quem conseguiu entender agora que não é sorte, não é sobre sorte, não é sobre talento, é sobre técnica e, claro, dedicação. Não é? Se você tem as técnicas, se você está disposto a se dedicar, meu amor, você voa. Não tem como não acontecer. A única forma, a única possibilidade de não acontecer é o quê? É o quê? Desistir no meio do caminho. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu acho maravilhosa, gente. Eu sou a rainha dos bilhetinhos lá na minha casa, tá? Eu faço os bilhetinhos e colo vários bilhetinhos espalhados pela minha casa, tem alguns que eu troco e outros ficam lá. E um dos bilhetinhos que estão espalhados da minha casa, que desde que eu ouvi essa frase, deve fazer uns 3 anos mais ou menos, ele tá colado lá, ele não, quer dizer, eu já troquei, né? O bilhetinho, porque é escrito à mão mesmo, e às vezes a caneta desbota, eu troco, mas ele tá sempre lá. Que é a seguinte frase: quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. O fato de você querer chegar num lugar, quer dizer que é fácil? Não, não é fácil. Toda conquista exige esforço. Então, quando você enxerga algo que você quer de verdade, você tem que querer de verdade, você tem que entender que você vai ter que se esforçar muito para chegar lá. E isso é muito importante, gente. Olha, na minha vida, tantas coisas já aconteceram que eu vou te dizer que não vou entrar em detalhes nisso, mas resumidamente é o seguinte: independente do desafio que você estiver vivendo, preste atenção nisso. Pode ser um desafio financeiro, pode ser um desafio de perda de alguém que você ama, como por exemplo eu contei para vocês lá do meu pai, que aconteceu junto com a demissão. Pode ser um desafio de fim de relacionamento, uma separação, doença séria na família. Independente do desafio que você está passando, você está passando por isso hoje. Isso não define o seu futuro. Isso não quer dizer que você não pode ter sonhos grandes. Isso não quer dizer que você não pode transformar a sua vida de uma forma extraordinária e viver algo que você nunca nem imaginou que poderia viver. Isso não quer dizer. Esse momento é um momento. Enxerga lá na frente, aonde você quer estar, onde é que você deseja estar, onde você acredita que você pode estar daqui a 5 anos. Esses objetivos, eles te movem, é o que fazem você passar por essa turbulência, porque as turbulências, gente, existem.
Não é porque você tomou uma decisão que agora eu vou fazer, eu vou acontecer, não, nunca mais vou ter problema. Vai ter problema sim. Faz parte. O que você não pode deixar é que esses problemas te façam parar no meio do caminho, senão você não chega lá. A única forma de chegar é não parar. E como é que você vai não parar quando os problemas aparecerem, as dificuldades, os desafios? Tendo uma meta real, enxergando aonde você quer chegar. É isso que vai fazer você se mover e não parar no meio do caminho. Então, estabeleça uma meta real. Faz o seguinte, você vai fazer o seguinte exercício depois que acabar a nossa transmissão aqui, tá, gente? Não faz ainda não. Vai fazer o seguinte, você vai estabelecer metas, tá? Que meta que eu preciso que você faça, que você estabeleça? Você pode tanto anotar no bloquinho de notas do celular, mas eu acho que as coisas funcionam e a gente se conecta muito mais com o que a gente está fazendo quando a gente escreve à mão. Então, eu aconselho a pegar um caderninho e anotar à mão, de preferência um caderninho que você possa ter um acesso fácil nele. E aí você vai escrever ali 3 metas. Primeiro, você vai começar com a tua meta maior. O que é essa meta maior? Onde você quer chegar daqui a 5 anos? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Com a tua empresa, com o teu negócio, com a tua família? Aonde é? Mas não é assim, quero ser rico, ponto. Não, gente. Meta real, fecha os olhos e fala, eu quero estar com a minha empresa faturando X. E aí, quando eu estiver faturando X, a minha família vai estar vivendo assim, desenha. Pode desenhar se quiser, mas escreve realmente vários tópicos da tua meta maior. O lugar que você vai estar daqui a 5 anos. Vai lá e escreve. O lugar onde você vai estar morando, como vai ser a sua casa, qual vai ser seu carro, como vai ser a rotina da sua família, seus filhos vão estar fazendo intercâmbio, vão estar fazendo cursos, vão estar fazendo... Escreve tudo, enxerga o teu sonho da tua meta maior para daqui a 5 anos, tá? E aí o que você vai fazer depois? Aí a gente, a meta maior é o ponto B, tá, gente? A meta maior é o ponto B. Aí a gente tem um caminho aqui para percorrer, né? Para sair do ponto A para o ponto B. Não sei porque eu comecei a fazer isso daqui, esse meu reino aqui, gente. Mas agora vai ficar porque eu comecei explicando assim. Vamos continuar do reino aqui. Esse daqui é o ponto B. E aí aqui nós temos o meio do caminho. São processos, não é mesmo? Que a gente precisa percorrer para chegar no ponto B. E aí você vai falar para mim agora, antes desses 5 anos. Você vai mostrar para mim onde você vai estar em 3 anos, onde você vai estar em 1 ano, onde você vai estar, não, desculpa, gente. Isso, onde você vai estar. Onde você vai estar, agora eu me confundi todo. Onde você vai estar, o que você precisa atingir de meta em 3 anos para poder chegar no 5. O que você precisa atingir de meta em 1 ano para poder chegar no 3, que vai te levar ao 5. E o que você precisa atingir de meta para daqui a 6 meses. 6 meses. Você viu que você está lá no seu sonho maior, 5 anos, onde tudo vai estar acontecendo extraordinário, mas nós temos processos para viver aqui no meio do caminho. E é isso que você... Opa, chutei o bichinho. E é isso que você vai fazer depois que acabar aqui a nossa transmissão, tá? Pessoas lindas da minha vida. Depois vocês fazem, porque é muito importante separar e prestar atenção nesse exercício, tá? Você tem que fazer com muita atenção mesmo, muita dedicação. Pensa que o seu futuro depende disso. Por que é importante fazer isso? Porque a hora que os desafios surgirem, eles vão surgir. A hora que as coisas não acontecerem como você planejou e tá tudo bem, vai replanejar a rota, vai avaliar, vai ver o que eu fiz que eu posso mudar, o que estava errado, o que está certo. Você vai ter que fazer isso em vários momentos, que é pelo seu sonho maior. Quando você faz isso, quando você desenha o que você vai fazer para chegar lá, nesses momentos de desafio, são essas metas, esse traçado que você fez para chegar no sonho maior no ponto B, são elas que vão te fazer continuar. São elas que vão te fazer não parar no meio do caminho. Entendeu? Então faça isso e você vai ver que isso vai te ajudar muito, muito, muito. E bora voar! Bora rumo à realização da meta maior dos 5 anos. Combinado? Ó, gente, uma outra coisa, voltando aqui nos nossos slides, que você faz e você não percebe, e isso te atrapalha muito para conseguir chegar lá na tua meta, para conseguir desenvolver conteúdos dentro do digital e ter resultados e continuar se sentindo motivado. E isso daqui, ó, quero saber depois você me bota aqui nos comentários para mim, gente, se você já cometeu esse erro sem saber. Sem saber, você não sabia, achava que era assim que fazia, tá tudo bem, não tem problema. Mas agora você vai saber que isso é um erro.
E é um erro que te atrapalha demais no teu processo criativo aí de conteúdos e principalmente no se manter constante. Porque aí você acaba se frustrando ou por não ter tido os resultados que você queria, ou por não conseguir chegar até o fim da tua produção de conteúdo, que é o quê? Próximo slide. Grava no improviso, porque uma hora eu vou destravar, uma hora vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, e é isso, vou gravar no improviso mesmo. Você faz isso? Gravar no improviso? Não dá pra gravar no improviso, porque, ó, pensa assim, ó, você já tem uma relação tensa com a câmera, ainda não é algo confortável para você olhar para a câmera e gravar os seus conteúdos, certo? Então, por mais que você tenha um assunto em mente, como é que você vai olhar para a câmera e ter que improvisar na hora? A sua relação com a câmera já é tensa, meu querido. Você já não faz isso de uma forma tranquila, então não fique dependendo do seu conhecimento para chegar ali, ligar a câmera e gravar um vídeo que tem que ter no máximo 1 minuto e 30, porque esse é o tempo máximo que deve ter teus conteúdos dentro do Instagram, especificamente, né? Conteúdos maiores, mais robustos, YouTube, beleza, conteúdos mais densos. Instagram, TikTok, conteúdo menor, no máximo em 30, conteúdo de Reels. Como que você vai fazer isso no improviso, meu amor? Se você já não tá se sentindo seguro com a câmera, então isso vai ser um tiro no pé, porque aí você vai gaguejar, porque aí vai dar um branco, ou de repente você vai parar no meio do caminho e isso vai acabar te sabotando cada vez mais, vai atrapalhar o seu processo todo, entende? Porque você vai continuar se sentindo incapaz, ou eu não tenho sorte, eu não consigo ter resultado. Então, ó, gravar de improviso, não faça mais isso, porque isso te atrapalha muito, ok? Próximo tópico aqui, que também é mais um detonador de resultados dentro do digital. Decorar texto para não se perder, gente. Decorar texto para não esquecer o conteúdo. Isso daqui, olha, acaba com o teu conteúdo. Tudo bem se você já fez isso, achou que essa era a forma de você não esquecer nenhuma partezinha do teu texto, aí você foi lá e decorou tudo. Só que, entende que no digital, o que conecta as pessoas? Você sendo você. Você falando do seu jeito. Você sendo você de verdade. Eu me comunicando com vocês do jeito que eu sou. Se eu ficar aqui no estilo professorinha mais séria, provavelmente a maioria das pessoas não vão se conectar comigo. Porque tá aquela coisa famosinha, né? Por que, Karen Fabiane? Porque na vida real não é assim. E aí por isso não gera conexão. Quando você decora um texto, você perde completamente a sua espontaneidade, porque você tá ali tão tenso e não esquecer nenhuma palavrinha, porque se você esquecer uma palavrinha, você vai se perder no texto, vai dar ruim, vai ter que começar o negócio todo de novo, que você não consegue ser você. Você não consegue falar de forma natural, você não consegue gesticular, você tá ali travado, morrendo de medo de esquecer o texto, não tem nenhuma oscilação, a tua leitura fica meio que linear, né? Não tem emoção durante a tua fala, e você não consegue gerar conexão com a tua audiência. Então, ó, decorar texto, não faça isso, porque isso vai te atrapalhar demais. Vai te deixar ainda mais nervoso e você não vai conseguir uma conexão real com a tua audiência. A próxima coisa que você não pode fazer de jeito nenhum, que vem ali, ó, a coleguinha do decorar texto, é usar teleprompter para gravar o texto perfeito e não errar. Para quem não sabe exatamente o que é o teleprompter, gente, o teleprompter, ele é tipo um aplicativo que você baixa no seu telefone, acho que no CapCut também tem a opção de teleprompter. E aí você faz o quê? Escreve seu roteiro, o roteiro do texto que você quer ler ali durante a gravação, joga dentro do aplicativo, e aí o aplicativo começa... Entrou um monte de mensagem aqui. O aplicativo, ele começa a subir o texto. Começa aqui no meio, mais ou menos, e aí o texto vai subindo, vai passando aqui, e você vai lendo. Só que, ó, a lente da minha câmera tá aqui, né, gente? O texto está passando aqui. Então já começa que você não está olhando para as pessoas. Quer se conectar com as pessoas? Estabeleça contato visual. Você tem que olhar para a câmera quando você está gravando. Você não tem que ficar se olhando. E no caso do teleprompter passando, você vai ficar lendo o que está escrito. Então você não vai estar olhando para a pessoa, você vai estar olhando para o texto. Isso afasta as pessoas de você. Elas percebem que você não está falando com elas. É uma coisa inconsciente, é uma informação que você passa sem perceber e que a audiência percebe de forma inconsciente também. E o segundo grande problema do teleprompter, você vira robô quando você está lendo o teleprompter. É difícil você conseguir falar com naturalidade, porque, assim como no caso de texto decorado, que a gente decora o texto ali e fica prestando atenção para não errar nenhuma palavrinha, porque senão a gente vai se perder e aí vai ter que começar tudo de novo, no teleprompter,
A mesma coisa, a tua atenção está totalmente focada para as letrinhas. Nossa, tá sujamente no meu celular. A tua atenção está totalmente focada. Meu Deus do céu, cada vez pior, cara, Fabiane. Tá muito ruim essa lente. A tua atenção, ela tá totalmente focada para ficar lendo o texto que está passando aqui, está subindo. Muitas vezes, eu já percebi isso muitas vezes, a pessoa não sabe nem exatamente o que ela tá falando, que ela tá tão nervosa para não errar o texto, que ela nem percebe o que ela tá falando, então não tem emoção nenhuma na voz, gente. Teleprompter é para estúdio, quando você está gravando, sei lá, uma videoaula gigante e que você precisa seguir um roteiro. As pessoas, normalmente, que são contratadas para gravar videoaula, né? Não o mentor mesmo do conteúdo, porque o mentor do conteúdo, ele sabe o que ele precisa falar. Mas tem gente que é apresentador. Eu tenho um amigo meu que trabalhava comigo na TV que ele faz gravação de videoaulas, né? As faculdades, enfim, contratam ele para fazer videoaula. Empresas também. Enfim, aí sim ele precisa de um teleprompter. O conteúdo não é dele, ele não tem como improvisar. Né? Ele não tem como improvisar, não, como falar de uma forma explicando algo, porque ele não tem conhecimento, ele foi contratado para gravar as videoaulas. Teleprompter é para esse tipo de pessoa, é para apresentador de telejornal, que tem que ler ali uma cabeça, que a gente fala, chama de cabeça da matéria, é o que a gente fala antes da matéria rolar. Tem que ler ali num tempo de 15 segundos, porque o jornal ele é todo cronometrado e o apresentador não pode estourar, então ele tem que ler exatamente o que está ali. O teleprompter é para apresentador. Agora, para a gente que trabalha no digital, no dia a dia, com o rostinho aqui, ó, bem pertinho da câmera, usar teleprompter é tiro no pé. Faz isso com você não. E aí você acha que você está tendo um facilitador aí para te ajudar na tua produção de conteúdo e, na verdade, ele está te sabotando. Está sabotando os teus resultados. Não vai na onda do coleguinha que falou, usa teleprompter que tu não te perde. O coleguinha não sabe o que ele está dizendo. Tá? Então não faça isso. Não usa teleprompter. Combinado, seus lindos? Ó, vamos lá então para o nosso próximo slide aqui para fechar esses tópicos todos que eu tô passando para você. Depois do teleprompter, pois é isso mesmo, gente. Impulsionar a publicação para ganhar mais seguidores. Meu Deus do céu, cara, agora minha cabeça deu nó. Como assim? Eu não posso impulsionar as minhas publicações para ter mais seguidores? Organicamente, a taxa de entrega do Instagram é baixíssima. E realmente é baixíssima. De 3 a 5% das pessoas que te seguem são as pessoas que recebem os conteúdos que você publica de forma orgânica, ou seja, sem impulsionar. Então, cara, como que você está dizendo que isso daí está errado? Impulsionar as publicações para conseguir alcançar mais pessoas e ganhar mais seguidores. Por que isso está errado? Quando que isso está errado? Quando o perfil do teu negócio ainda não está abastecido com conteúdos estratégicos para, de fato, prender a atenção da tua audiência qualificada. Lembra que eu falei lá no comecinho dessa aula, gente, não é sobre número de seguidores, é sobre audiência qualificada. Não adianta você ficar impulsionando, gastando uma grana em tráfego pago para as pessoas começarem a te seguir, porque tem muita gente que segue de volta as pessoas que começam a seguir por uma questão de educação bonitinhas, fofinhas, né? Tem muita gente que faz isso. Mas você precisa ter a sua audiência qualificada começando a te seguir. E como que você faz isso? Tendo estratégia e técnica nos conteúdos que você vende. Que você produz, porque você vai direcionar esses conteúdos de uma forma que você vai atrair só quem realmente se conecta e se interessa pelo teu produto, pelo teu serviço, pelo teu conhecimento, pelo teu objetivo dentro do teu perfil. É essa audiência qualificada que você tem que trazer. E as pessoas que visitarem o teu perfil por causa daquela publicação que você impulsionou, elas precisam chegar no teu perfil e encontrar vários conteúdos com a mesma qualidade e da mesma forma que aquele conteúdo que puxou ela, que trouxe ela até a tua publicação, até o teu perfil, da mesma forma que esse conteúdo foi produzido. Entende? Então, antes de sair investindo em tráfego pago, avalia o teu perfil. Entenda se de fato a forma como você está construindo a tua audiência está certa. A forma como você está produzindo os seus conteúdos estão de fato trazendo dores, desejos, necessidades da tua audiência e trazendo a audiência qualificada para o teu perfil. Porque só seguidores por seguidores não traz resultado. Aí de repente você já gastou uma grana, né? Tá gastando uma grana com tráfego pago, o número de seguidores está crescendo, mas você não vê retorno disso. É um seguidor que não compra o teu produto, é um seguidor que não marca uma sessão contigo do serviço que tu entrega, não marca uma consulta contigo para quem é profissional que atende online. Não tem esse retorno. Aí você fala, porque eu não sou bom, não, é porque o conteúdo que você está produzindo não está estratégico.
Então a audiência que está ali não é necessariamente a tua audiência qualificada. É por isso que você está gastando uma grana em impulsionamento e tráfego pago e não está tendo resultado, porque o teu perfil ele não está com conteúdos estratégicos. Então é preciso produzir esses conteúdos estratégicos para fazer valer a pena esse investimento que você faz de impulsionamento. Impulsionamento bem direcionado, bem direcionado para o teu público, para a tua persona, né? Tu tens que ter uma persona bem definida para poder impulsionar, mas antes de tudo, não fica gastando o seu dinheirinho sem antes ter certeza que você conseguiu já deixar o seu perfil de uma forma bem clara, bem objetiva e bem atrativa para a tua audiência qualificada. Combinado? E aí, quero saber como é que vocês estão. Diz aí no chat pra mim o que vocês estão achando, como é que tá sendo tudo isso. Eu entendo que você de repente pensa assim, poxa, mas eu achei que eu tava fazendo tudo certo. Não, mas você tava fazendo tudo certo, eu não tô dizendo que você tá errado não. Você tava fazendo tudo certo de acordo com o conhecimento que você tinha e tá tudo bem. Se eu tivesse no lugar de vocês, sem saber tudo que eu sei, sem ter estudado tudo que eu estudei, sem ter trilhado toda a trajetória que eu trilhei, eu provavelmente ia estar fazendo exatamente igual, porque como que eu ia saber? Não tem como saber. Mas quando você consegue ter acesso às técnicas, a aulas, a estratégias onde você identifica isso, é o seu momento de começar a mudar. A mudar o teu rumo, a mudar o rumo do teu negócio e mudar o rumo dos teus conteúdos. Muito bem, gente? Então vamos lá. Agora eu quero saber o seguinte de vocês, se você já conseguiu identificar algo de errado de tudo que eu passei aqui. Muita coisa, né, gente? Muita coisa nessa aula. O que você identificou que tá de errado e que você precisa mudar? O que tá rolando aí de sentimento? Ai, meu Deus do céu, eu preciso ajustar, eu preciso corrigir tanta coisa, eu preciso melhorar para sair desse mundo da invisibilidade e fazer um negócio ter os resultados que eu sei que merece. Você deve estar pensando isso? Faz parte, eu entendo, no seu lugar também ia estar assim, ó, bem doida, falando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Mas eu quero saber de você, conta pra mim, qual foi a principal virada de chave de tudo que você ouviu nessa aula de hoje? O que você está identificando aí que você precisa mudar? Conta aqui pra mim no chat, gente! Conta aqui pra mim, quero saber, conta pra mim! Escreve aí no chat! E ó, se você tá com esse sentimento aí, gente, de meu Deus do céu, eu preciso fazer tanta coisa, eu preciso mudar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, tá tudo bem, não tem problema, deixa eu te falar uma coisa, parabéns. Porque esse sentimento de desconforto é o sentimento que vai te fazer sair do lugar. Parabéns por você estar aqui, parabéns por você estar se dando essa oportunidade de abrir os olhos para o mundo digital como ele é, entender como as coisas funcionam. Parabéns, parabéns, é hora de você não só dar um passo além, mas você também falar, chega de produzir conteúdo e não ter engajamento, chega de ter medo da câmera, chega de ficar com medo do julgamento e deixar de fazer o que preciso fazer para chegar lá no meu sonho maior, no meu ponto B, chega de não ser ouvido, de não ser visto no mundo digital, chega de não ter resultados por aqui, chega, diz o chega. Combinado? Diz o chega e começa a colocar em prática e transformar as coisas que você já entendeu que você precisa mudar. E deixa eu falar pra vocês, gente, ó, depois de amanhã, dia 31, a gente vai ter a nossa segunda aula. E essa nossa segunda aula vai ser o momento onde eu vou te passar estratégias, eu vou te passar as técnicas para você saber como que você vai estabelecer uma conexão real com a tua audiência e, consequentemente, conseguir aumentar o engajamento aí das tuas publicações. Como que você vai fazer? Qual é a técnica, a estratégia, o meu ponto de partida? O que eu vou fazer, Karen? Vou te contar na aula do dia 31, agora é quarta-feira. Vai ser simplesmente extraordinária. Vem de novo pra aula com caderninho, tá? Papel e caneta na mão. Vem com papel e caneta na mão pra gente poder te passar todas as técnicas, tudo que você vai fazer e você já começar a colocar em prática. Mas, ó, antes de encerrar essa aula, eu tenho um exercício para passar para você, tá? Você vai primeiro colocar aqui o que eu já pedi para você, que é comentar aqui, né? Nos comentários é ótimo, né? Comenta aqui nos comentários para mim, gente, qual foi a principal virada de chave que você teve. Depois de tudo que você aprendeu aqui, que você ouviu nessa aula de hoje, qual é a principal virada de chave que você tem aí para o seu negócio? Para a sua visão do digital. Qual foi a principal virada de chave? Meu Deus, eu não imaginava, não sabia isso, não conta para mim. Qual foi a sua principal virada de chave? E depois o que você vai fazer, tá? Se você já tem um perfil aí do seu negócio, não começou do zero ainda, não está começando um perfil do zero, se você já tem um perfil do seu negócio, eu quero que você vá lá, dentro
seu perfil e aí você vai anotar o que você conseguiu identificar diante de tudo que você aprendeu hoje, o que você identifica que você poderia desde já começar a fazer diferente. Combinado? Se você não tem um perfil, vai criar um perfil do zero ainda para o seu negócio, vai aproveitar tudo que você está aprendendo hoje, que vai aprender no dia 31, que vai aprender no dia 2, para dar o start no teu perfil do zero. Me fala quais foram, anota quais foram as principais viradas de chave para esse teu perfil do teu negócio que vai começar a partir do zero. Quais são as coisas que você precisa fazer, o que você não pode fazer, faz essa listinha também. Combinado? Ó, gente, os comentários que eu tô pedindo aqui para vocês deixarem as viradas de chave maravilhosos. Deixar as viradas de chave aqui nos comentários, eu vou ler cada um deles, eu vou encerrar a aula agora, mas ó, eu vou ler cada um deles, inclusive eu vou pegar alguns deles para virar assunto da aula do dia 31. A aula do dia 31 já tá pronta, obviamente já tá tudo prontinho, nosso roteiro lá todo estruturado para conseguir entregar conteúdo de qualidade para você. Mas eu vou pegar alguns assuntos que vocês vão deixar aqui dessas viradas de chave nos comentários, e vou acrescentar aqui para trazer na aula do dia 31. Combinado, gente? Combinado, seus lindos? Bora fazer as tarefinhas, hein? Bora fazer as tarefinhas que a tia Karen tá pedindo. A tia Karen é ótima, né? Tá bom, meus amores? Beijo, obrigada pela companhia de vocês. Quarta-feira, dia 31, 8 da noite, nosso encontro tá marcado, tá? Beijo, até lá, tchau, tchau.